E em Paraná deu frio, será? A temperatura mudou radicalmente, hein? Nossa, Mas hoje em esfriou São Paulo bastante. estava gelado. Tá frio aqui, um banho agora para dar uma esquentada, tá muito frio, tá? Dá coragem, não? Ó, já estamos ao vivo no Instagram. E a gente está funcionando com as duas ferramentas. No Instagram eles vão entrando direto. Eles vão vendo que está ao vivo, mas a Elizabeth está entrando agora. Marcos, sejam todos bem-vindos. Chamberlain, pode liberar a câmera se quiser, a Elizabeth também. Boa noite. Ei, Chesley. Graças a Deus, tudo jóia. Boa noite. Ei, Beth. Oi, não estou conseguindo ligar as coisas aqui. A primeira da vez. Você desce com o mouse no canto esquerdo, tem lá o microfone e tem o stop vídeo. Você tem que clicar ali para liberar o vídeo, tá? Ok. Ok. Outro, maravilha. Foi. Já estão entrando as pessoas do Instagram, já estão, boa noite a todos que estão participando também do Instagram. Nós estamos fazendo a live pelo Zoom e sendo filmado pelo Instagram, que algumas pessoas têm mais facilidade de acessar pelo celular e tal, pelo Instagram. Então a gente está fazendo pelos dois. Temos já mais 5 pessoas no Instagram. Quantas pessoas a plataforma suporta? Essa é 100 participantes. O Zoom. Sim. Tá? São 100 participantes. O Instagram pode ter mais participantes, mas ele tem um limite de 1 hora. Então eu começo ele já próximo da reunião, para a gente não perder muito tempo. Se cai, a gente faz de reconectar, daí a gente fica mais 1 hora. Boa noite, entendi. Carlos. Seja bem-vindo todos. Daniel, boa noite. Já são 8 horas. Nós já temos 10 pessoas no Instagram e temos mais aqui também umas 12, são umas 20 pessoas. Eu acho que a gente já pode iniciar para não fugir do nosso horário, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui no Zoom e também no WhatsApp. Nós estamos usando as duas tecnologias de informação para fazer a nossa live
e agradecer em especial a presença de Shelley Buteri, é isso? Isso. Isso. Nome difícil, né, Gilberto? É saber o acento onde põe direito, né? Acho que deve falar de todo tipo, né? Ele tem formação em engenharia elétrica, gestão financeira das empresas, especialização em gestão de manutenção, produtividade e especialização em quality management no Japão. Isso é muito importante. Irá falar sobre como direcionar a gestão em momentos de crise. Antes, porém, eu queria fazer aqui um comentário sobre o brinde. A última reunião, o Romeu ofereceu um brinde. Recebeu um brinde que... Olha, eu peço para as pessoas não deixarem o microfone aberto para não prejudicar o som aqui que a gente está tendo, ok? Gilberto, você consegue ver daí também e controlar? Consigo. Tá bom. Então, nós fizemos um sorteio. No final da nossa live, a gente vai passar o filminho do sorteio, que teve a oportunidade de ganhar uma planilha muito boa, muito interessante, de controle financeiro para as pessoas físicas e também para empresas, né? Onde dá para ver as previsões de entrada e saída de caixa e tal, para a gente ter uma posição. A pessoa que ganhou foi a Márcia Agimoto, e ela vai ser a pessoa que vai fazer a próxima live com a gente sobre comércio internacional. E nós vamos então explicar sobre o brinde que o Shelley vai oferecer e como que vai ser feito esse sorteio também, tá? Shelley, você está com a palavra. Eu gostaria que inicialmente você fizesse uma breve apresentação sua. Pessoal, boa noite, né? É uma felicidade estar aqui com vocês, vários amigos, pessoas muito queridas. É uma felicidade grande para mim poder Chega mais próximo o som para melhorar um pouco o som, por favor. Está baixo aí? Agora melhorou. É uma felicidade grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco o conhecimento, né, que nós temos, né, sobre gestão, e a importância dela nesse momento que nós estamos vivendo, todos nós vivendo um momento de crise aí bastante significativa, na verdade, nunca antes experimentado por nós aqui no Brasil. Falando rapidamente de mim, né, o Gilberto comentou, minha formação original era em engenharia. Confesso que hoje em dia eu já não sei mais nada de engenharia elétrica. Né, eu tomei uma decisão de mudar minha carreira de engenharia para gestão, foi no meados da década de 90, quando eu estava trabalhando na CSN. Na verdade, naquele período, a CSN estava vivendo uma crise, né, diferente da pandemia. Ali era uma crise entre a relação de trabalho, né, e os executivos da empresa, era um estatal naquela época, e para resolver essa crise, ou para suplantar essa crise, os executivos da empresa decidiram implantar a gestão pela qualidade total. Isso eu estou falando no início da década de 90. E aí foi necessário que pessoas fossem treinadas, né, dentro da CSN, né, para que tudo isso fosse implantado, toda essa tecnologia, né, essa metodologia fosse implantada. E aí, né, que eu fui escolhido na minha área, né, para ser essa pessoa, para aprender esses conhecimentos, né, dos consultores que a gente havia contratado e disseminar isso na organização. Confesso, né, que gostei muito, né, dessa tecnologia, dessa metodologia, né, me identifiquei, me aprofundei, estudei bastante e aí decidi que isso seria a minha carreira, essa seria a minha vida. E aí, a partir daí, eu decidi sair da CSN, ser realmente um consultor em gestão de empresas, em gestão empresarial. Vim para São Paulo, né, trabalhei durante 7 anos, né, numa empresa que existe até hoje, que é a Falcone Consultores Associados, né, e participei de vários projetos de implantação de gestão,
E aí, depois de 7 anos trabalhando lá com o professor Vicente Falcone, né, um dos ícones aí da parte de gestão de qualidade, eu fui para uma outra empresa, né, de consultoria também, que era a BNI. Né, um grupo de consultores fundou essa empresa, me chamaram, me convidaram para participar. Né, eu comecei a trabalhar com eles. Um ano depois, essa empresa foi vendida para a TOTUS, né, que é uma das maiores empresas de software de gestão da América Latina. É a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. E foi exatamente nesse momento que houve uma transição importante. Né? Eu tinha bastante conhecimento nessa época de implantação de gestão, mas eu tinha pouco conhecimento em tecnologia. E estando nessa empresa, eu consegui juntar toda essa parte de gestão, mais a parte de tecnologia, para alavancar os resultados das empresas. Essa combinação foi muito importante. Essa combinação fez todo sentido, né, na minha carreira enquanto profissional, e de ver também as coisas, né, acontecendo dentro das empresas, implantando de forma diferente, extraindo o máximo de tecnologia para alavancar a produtividade. Eu fiquei na TOTUS, né, nessa divisão de consultoria, que era a TOTUS Consult, fiquei também durante 7 anos, né, e aí eu e o Marcos Pena, né, que trabalhávamos juntos lá na TOTUS Consult, decidimos sair e montar a Buteri Consult. A proposta da Buteri Consult, né, eu vou explicar um pouco melhor para vocês mais para frente, é alavancada em cima de 4 pilares. Né? Nós acreditamos que para alcançar os resultados das organizações, nós precisamos ter um pilar de gestão, tecnologia, processo e pessoas. Ou seja, só a combinação desses 4 pilares, né, bem alinhado, é que a gente consegue extrair os melhores resultados da organização. Então foi assim, Gilberto, que nós montamos a Buteri e já estamos no mercado desde 2013, né, temos aí mais de 20 ofertas diferentes, né, e para fazer cada uma dessas ofertas a gente conta com a equipe de especialistas. Não é possível eu ou o Marcos Pena, né, sabermos de todos os assuntos, de todos os segmentos. Para isso nós contamos com especialistas, né, o Romeu, um grande amigo especialista da parte financeira, né, nós temos Augusto Lemos, né, um especialista na parte contábil, né, nós temos a Marina Beltrame, né, especialista na parte de recursos humanos, e o Marcos Pena, que é um grande especialista na parte de tecnologia. Ou seja, nos cercamos de várias pessoas em cima desses 4 pilares para que a gente possa extrair o melhor, né, das empresas. Né? Bom, o tema que a gente conversou, Gilberto, que a gente, né, queria compartilhar aqui com todos vocês, é a questão da gestão, a importância da gestão, principalmente no momento de crise. Muitas pessoas falam em gestão, muitos empresários que eu converso, né, falam que estão bem de gestão, que estão bem estruturados, né, que conseguem obter bons resultados, mas, na verdade, quando a gente entra, quando a gente começa a fazer um diagnóstico dentro das empresas para entender o nível de gestão que existe dentro das organizações, a gente se surpreende negativamente. Ou seja, se fala muito que tem, mas a prática não é bem assim. E, por isso, parte disso leva aos resultados não tão bons nas organizações. O que motiva a empresa, né, a fazer essa mudança, né, de implementar ou não a gestão, basicamente são duas. Ou o número 1 da empresa, ou o dono da empresa, tem uma visão de que isso é importante, ou a empresa experimenta uma crise e nessa crise ela desperta de que, puxa, a gestão é importante para obter o resultado. Eu confesso que na minha experiência de consultoria, vai fazer quase 30 anos, a grande maioria das empresas entram no programa de gestão mais por crise do que por visão, infelizmente. E agora nós estamos exatamente vivendo a pandemia, né, vivendo um momento de crise. Então, nada mais justo do que a gente repensar qual o nível de gestão que nós temos nas organizações para, de fato, obter os resultados que a gente precisa agora, no curto prazo e também no longo prazo. Para explicar um pouco mais, né, sobre como obter esses resultados, eu faço um passo atrás para falar um pouquinho sobre gestão. O que nós entendemos por gestão? Esse conceito não é muito claro, confunde muito com o conceito de liderança. Na verdade, em qualquer organização, vamos pegar uma organização que todos nós conhecemos, uma padaria,
né, para gerar um pão, né, um pão saboroso, né, um pão que não seja muito queimado e não esteja cru, ela precisa de uma receita. Ou seja, bons produtos são aqueles que são feitos com a receita bem estabelecida. A gestão é a mesma coisa. Para se fazer uma boa gestão das empresas, a gente precisa também da receita. A gestão nada mais é do que um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que nós aplicamos no negócio para a gente poder extrair o melhor dos resultados. Essa que é a ideia, esse que é um conceito bastante simples, bastante sintético de gestão. Didaticamente, nós dividimos a gestão das empresas em 3 níveis: gestão estratégica, gestão tática e gestão operacional. Qual a ideia da gestão estratégica? A gestão estratégica, ela parte de um desejo de levar a empresa para um futuro, né, melhor, né, um futuro que ela consiga garantir a sua sobrevivência. Ou seja, parte do momento em que você projeta o que você quer que essa empresa seja. Isso foi muito curioso. Uma das experiências que eu tive numa empresa que fabrica embalagem de aço, embalagens metálicas, eu estava conduzindo o processo de planejamento estratégico deles. E aí, o que eu fiz? O primeiro slide foi uma foto da empresa do jeito que é hoje. Uma empresa muito moderna, uma empresa nova. E eu falando que esta é a empresa hoje. No slide seguinte, eu escrevi no título: o desenho da nossa empresa no futuro, e botei uma grande interrogação. Ou seja, o que vocês, diretores, o que vocês, executivos, enxergam dessa organização no futuro? Então, isso tem que ser muito concreto. O planejamento estratégico, a gestão estratégica, ela visa tornar concreto esse desenho futuro das empresas e, com isso, fazer 2 movimentos importantes na gestão estratégica: olhar para fora, o ambiente que cerca essa empresa, e olhar para dentro quais são as forças e fraquezas que a empresa tem. Então, no ambiente externo, eu projeto oportunidades e ameaças. E olhando para dentro de casa, eu projeto pontos fortes e pontos fracos. Se a gente conhece essas 4 alavancas, né, ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos... Charlie, só um minutinho. O pessoal do Instagram estava reclamando muito do som, principalmente porque o meu microfone estava aberto. Então eu vou ficar com o meu microfone fechado e vou deixar você estar discorrendo. Eu tenho algumas perguntas, mas é também do seu conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição, mas vou estar fechado para poder facilitar a audição da sua palestra, que o pessoal está comentando e gostando, tá? Agradeço. Tá bom. Obrigado, Gilberto. Tá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, ver se melhora. Isso. Então, como eu estava falando, né, esses 4 pontos são os pontos importantes para nós definirmos quais são os objetivos estratégicos, quais são os projetos que precisam ser implementados, que vão levar a empresa para esse futuro. Então, basicamente, essa que é a questão do planejamento estratégico. Quem já leu o livro A Arte da Guerra, né, o Sun Tzu diz que se você conhece você e conhece o seu inimigo, você não precisa temer 1000 batalhas. Planejamento estratégico é exatamente isso. Você se conhecer, né, e você conhecer o seu ambiente, seus adversários, e aí projetar como você vai se desenvolver, como você vai se reforçar para conseguir alcançar esses resultados. Bom, o próximo passo, né, dentro da gestão é a gestão tática. Eu chamo essa gestão tática de gestão da combinação. Ou seja, toda e qualquer organização ela é composta de várias áreas, né? Qualquer empresa que vocês forem, vocês vão encontrar área comercial, vocês vão encontrar áreas de operação, área de recursos humanos, área financeira. Ou seja, para gerar o resultado, você especializa, né, uma série de áreas dentro da organização. Só que você pode ter os melhores executivos, os melhores profissionais em cada uma dessas áreas, que não necessariamente colocar todos eles juntos vão garantir um resultado adequado. A gestão tática, ela visa exatamente isso. É qual a combinação necessária, o que cada área tem que fazer em prol da outra, a fim de que a combinação dos resultados gere o resultado maior da empresa. Exatamente nesse ponto, nessa gestão, que a gente monta a peça orçamentária, que o Romeu aí é especialista em montar orçamentos. É exatamente nesse momento que você vê quais são, né, os níveis de investimentos,
os níveis de OPEX, né, que são os capitais necessários para você operar em empresa, né, para que você consiga gerar esse resultado. Enquanto na gestão estratégica eu estou falando em projetar 3 a 5 anos para frente, na gestão tática eu estou sempre falando do ano. Como eu vou conseguir o resultado de 2020? Como eu vou conquistar os resultados de 2020? Então, claramente, né, com a pandemia, a gestão tática de todas as empresas foi fortemente impactada. Ou seja, aquela combinação que nós fizemos lá no final do ano passado, que, quando a gente projeta o orçamento para o próximo ano, né, já não vale mais, né, para esse ano. Então, novas combinações precisam ser feitas, novas ações precisam ser feitas para que a gente consiga ou alcançar o resultado que havia pretendido ou minimizar a perda. E, por último, nós entramos na gestão operacional. A gestão operacional é a gestão do dia a dia, ou conhecido também como gestão de processo. Ou seja, todos os produtos e serviços de qualquer empresa saem da gestão operacional. Então, dentro da organização, eu tenho um conjunto de processos, né, que trabalham, né, de maneira, né, sequencial, de maneira sistemática, a fim de obter o resultado. Então, na gestão operacional, o foco principal é garantir que as atividades e que os produtos saiam sempre da mesma forma, com a melhor qualidade e a maior produtividade. Então, de maneira, né, muito direta, muito rápida, né, quando eu olho para a empresa, eu olho esses 3 níveis de gestão. Né, e em cima desses 3 pontos que eu vejo por onde que a gente vai começar. E essa é uma pergunta que acontece com frequência. Invariavelmente, né, conversando com os donos de empresa, com executivos, eles perguntam: Chesley, interessante a gestão, gostei, né, faz todo sentido, mas por onde eu devo começar? Bom, não tem uma resposta padrão, ou seja, eu sempre vou começar pelo planejamento estratégico, né, que assim eu defino o futuro da organização, para depois fazer a gestão tática, para depois a gestão operacional. Não, isso não é verdade. A gente tem que entender qual o momento da empresa, em cima desse momento da empresa, né, e em cima do diagnóstico que a gente faz, aí sim nós vamos recomendar, é preferível, né, começar por tal ponto ou por outro. Aqui só alguns exemplos para vocês, né? Hoje de manhã, eu estava participando de uma reunião, uma das 5 maiores empresas do varejo do Brasil, né, e eu estava conversando com uma executiva e estava explicando, né, o que a Butério Consult faz, e ela explicando quais são as dores, né, que elas estão tendo hoje. E aí, conversa vai, ela foi explicando, normalmente as dores, né, de uma empresa dentro de um mesmo segmento são muito parecidas, né, e nesse caso não era diferente, né, mas lá no meio da conversa, né, eu fiz a seguinte colocação para ela. Eu falei: poxa, o varejo de alimento, né, pelo menos no meio da pandemia, no meio dessa crise, não é um segmento que sofreu, muito pelo contrário. Eu tenho conhecimento de algumas empresas que eu já participei ou que eu ainda atuo, que teve até ou uma estabilidade de faturamento ou até um aumento. Aí ela falou assim: não foi o nosso caso não, nós perdemos um pouco o faturamento no meio da pandemia. Isso me chamou a atenção. Eu falei: opa, tem alguma coisa no nível de gestão tática nessa empresa que está mal resolvido. Ou seja, como, né, se todo o segmento as pessoas estão com bom faturamento ou até acima do orçamento, como que essa empresa não está tendo esse resultado? Então eu comecei a explorar a relação entre o comercial e a operação. Comecei a explorar também os problemas que existem na operação em relação a uma área muito importante nesse segmento, né, de varejo de alimentos, que é a prevenção de perdas. Então, nesse momento, eu identifiquei alguns pontos importantes que devem ser tratados e que, nesse caso, é na gestão tática, é na combinação do jogo. Outro caso curioso aconteceu 2 semanas atrás. Né? Uma empresa, que na verdade é entidade de classe, né, tal como Fiesp é uma entidade de classe, Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, é uma associação de classe. Então, essa empresa essa instituição representa, né, uma série de indústrias específicas. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, peguei o material deles, né, eles me enviaram, analisei o material, a forma de atuação dessa entidade de classe,
E comecei a questionar, falei, bom, quais são suas dores? Né? O que está acontecendo? Como é que está o seu processo? Né? Como que está o seu produto? Como é que estão os seus projetos? Como é que você faz a gestão dos projetos? Né? Quais são os seus indicadores? Como que você monitora? Né? E sistematicamente a resposta sempre foi muito positiva. Né? Ah, não, nós estamos bem, se nós fazemos assim, nós fazemos assado. Eu falei, bom, parece, né, que a gestão de vocês está tudo bem, mas qual que é a principal dor? Os nossos clientes, né, que são as empresas que formaram essa instituição de classe, não estão satisfeitas com o produto que a gente está entregando. Ou seja, não estão entendendo que o produto que a gente faz está gerando o valor agregado que eles gostariam. Ou seja, claramente é uma crise de identidade. Né? Ou seja, o posicionamento deles junto aos seus patrocinadores não está claro. Então, na hora eu pensei, poxa, aqui nós temos um problema de gestão estratégica. Nós temos que fazer um trabalho para repensar isso, reposicionar essa empresa para, de fato, ela poder continuar existindo. Então, essa foi a recomendação para eles. No outro caso, né, outra empresa, que isso eu conversei, né, há 3 semanas atrás, essa foi bem mais grave. A crise, né, pegou em cheio, né, um fabricante de papéis, né, foi muito forte, eles tiveram que fazer uma atuação drástica, né, que foi dar férias coletivas para todo mundo, né, para esperar o mercado voltar um pouco. Depois de um mês de férias coletivas, voltaram, mesmo assim, as vendas não acompanharam, as vendas continuaram muito baixas, tiveram que fazer redução de jornada de trabalho, né, e redução também de salário das pessoas. E aí, né, eles todos aflitos, né, pensando, poxa, o que eu vou fazer? Né? Por onde eu devo atuar? O que eu posso fazer para melhorar a gestão? Então, nesse caso, a recomendação para eles é o seguinte, o mercado, né, não vai crescer da noite para o dia, em função dessa crise. Então, o que eles podem fazer para, pelo menos, passar por essa crise de maneira a reforçar os diferenciais deles e, pós-crise, voltar mais forte? Então, já que é uma empresa fabricante de papel, ela é capital intensiva, ou seja, tem muito maquinário, muitos equipamentos. Então, a recomendação para eles foi fazer um projeto específico em manutenção, ou seja, reforçar as manutenções dos equipamentos, né, treinar as pessoas, né, para fazer uma abordagem que a gente chama de manutenção autônoma, que é o operador fazendo o trabalho de mantenedor, para que realmente, né, eles pudessem ter um equipamento, né, o mais bem restabelecido possível, e quando voltar da crise, a produtividade seja alta. Então, nesse caso, a minha recomendação foi atuar em cima da gestão operacional. Então, para vocês entenderem que o diagnóstico ele é importante para a gente perceber onde estão as dores, né, e aí dar um remédio mais adequado. E esse remédio não é o mesmo para as empresas de um mesmo segmento. Ou seja, mesmo o segmento do varejo de alimento, eu tenho certeza que se eu conversar com outras empresas, eu vou descobrir que as dores são outras. Né? E é assim que a gente faz o trabalho. Né? Identifica e vai direcionando, né, as ações. Gilberto, alguma pergunta aí que o pessoal gostaria de fazer? Então, as pessoas têm perguntado muito aqui no Instagram, que a gente está visualizando, é essa parte do pós-pandemia. Quer dizer, o que pode ser feito? Quer dizer, qual é a ideia que se tem para se preparar para esse day after? Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? E é uma pergunta que a gente tem que contextualizar. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, as empresas que estão felizes são aquelas empresas que fabricam respiradores. Ou seja, no meio da pandemia a necessidade de respirador é muito grande, né? Então todo mundo está comprando, essa empresa está bombando, ou seja, está vendendo, né, muito, está faturando muito. Isso é uma meia verdade. Se eu tivesse uma empresa dessa, né, eu estaria extremamente preocupado, principalmente com a parte estratégica. Porque vamos pensar juntos aqui. Essa empresa está vendendo muito agora, mas porque a demanda está maior do que a oferta. E várias empresas, né, vários fabricantes que não faziam respiradores, decidiram fazer, porque, tem um mercado muito bom. Então, estão investindo em fabricar esses respiradores diferentes e, às vezes, respiradores até mais baratos. Então, pensa bem, daqui a pouco tempo, assim eu espero,
a pandemia vai passar. E aí, o que esses caras vão vender, que esses caras que são fabricantes de respiradores, o que eles vão vender? Ou seja, vai estar inflado esse mercado de respiradores, a quantidade de concorrentes que ele antes não tinha e agora com a pandemia ele passou a ter, ele vai passar por sérios apuros. Ou seja, dificilmente ele vai conseguir garantir que a empresa tem um nível de rentabilidade antes da pandemia. Então, essa empresa deveria estar extremamente preocupada com a gestão estratégica dela. Mas também temos outro lado. Por exemplo, tem empresas, tem segmentos que sofreram muito, né? O segmento da aviação, com certeza, algumas companhias vão quebrar, não vão conseguir sobreviver. Hotelaria, né? No início da semana, acho que foi segunda-feira, eu estava assistindo, né, um noticiário, e aí falou que alguns hotéis, né, na orla lá do Rio de Janeiro, lá de Copacabana, fecharam e não vão mais voltar. Não só, né, um hotel antigo, né, mas um hotel super novo também, de uma rede bem conceituada, não volta. E, bom, e o que faço? Né? A hotelaria foi fortemente impactada. O que eu faço? Muitas pessoas botaram, né, um planejamento estratégico aí para funcionar, né, e viram que poderia, no momento de pandemia, transformar o quarto, né, em escritórios virtuais. Né, em escritórios onde a pessoa poderia utilizar, porque tem toda a infraestrutura montada, né, e ali ele conseguia manter um certo nível de renda. Então, cada empresa, né, tem que fazer o seu dever de casa. Confecções. Poxa, as roupas tradicionais, né, não conseguiu mais vender, porque as pessoas não saíam, as lojas estavam fechadas, shopping estavam fechados. Opa, eu vou, em vez de fazer roupa normal, camisa, calça, eu vou fazer máscara. Então, mudou a sua linha de produção, né, e conseguiu sobreviver. Então, nesse momento de pandemia, é importante, né, esse repensar produtos, né, repensar posicionamentos, não só durante a pandemia, mas também preocupado no pós-pandemia, porque o cenário vai ser diferente. E pessoas que estavam apostando que a pandemia ia ser muito rápida, isso daí é questão de 1, 2 meses. Eu mesmo no início pensei nisso, que fosse muito rápida. Estamos redondamente enganados, nós vamos viver ainda mais alguns meses, né, de bastante restrição. Então, é um momento de pensar, sim, na gestão, pensar nos seus processos, né, e pensar nos produtos. Né, isso. Aí, cada empresa tem que fazer um dever de casa. Aí. Então, assim, está havendo algumas perguntas, mas nem todas vão ser possíveis serem respondidas. Eu queria avisar, assim, o Charles está à disposição através do Instagram dele, vocês podem fazer as perguntas por lá, que ele vai responder, ou eu também estou à disposição, as perguntas que enviarem para mim, eu encaminharei para ele, para que ele possa estar respondendo, tá? Mas essa explicação que você está dando realmente é muito importante, quer dizer, cada segmento é um segmento, cada um tem uma história e está vivendo uma situação completamente atípica. Enquanto alguns estão achando caminhos, outros estão com muita dificuldade, que nem você falou, o setor aviação, hotelaria e próprios restaurantes também, quer dizer, tem muitas redes fechando. Há dificuldade de achar essas opções, como fazer para readequar o seu negócio, para buscar. Eu acho que esse é um ponto assim, bastante preocupante, né? Sim, sem dúvida. E, na verdade, Gilberto, você falou da aviação, né, eu acredito que a aviação ela vai passar por uma grande reflexão sobre o seu negócio. Sim. Porque, há um tempo atrás, a gente divulgava bastante, principalmente nas discussões estratégicas, que o mundo está globalizado. Né? Então, temos que o nosso concorrente está, né, no outro continente, né, compete com a gente aqui no Brasil. Mas, na verdade, a gente não havia percebido, né, que as crises, a pandemia, também está globalizada. Ou seja, começou a pandemia, começou forte, né, lá na Itália, por exemplo, começou a disseminar fortemente na Itália. Uma semana depois, nós já tinha casos do meu bairro aqui de pessoas que estavam na Itália, que voltaram para o Brasil e estavam com coronavírus. Isso. Então, essa globalização, na verdade, em todos os sentidos. Então, temos que repensar aí. Agora,
Então, outra pergunta é sobre a parte de tecnologia. Quer dizer, o que a parte de tecnologia pode ajudar nesse momento? Nessa situação, o que precisa estar preparado para isso? Essa é uma questão bastante importante, bastante interessante, né? A tecnologia, ela cresceu tanto nos últimos anos que hoje em dia não tem como pensar um negócio se não tem uma tecnologia embarcada. Como eu comentei com vocês no início, eu trabalhei durante alguns anos na TOTUS, né? E esse momento de enxergar, de viver tecnologia, ela foi muito importante. Uma das principais tecnologias que as empresas adotam são os ERPs, né? Que são sistemas, né, que permeiam todos os processos da empresa, integram todos os processos da empresa, e com isso a gente tem um ganho de produtividade e confiabilidade nos dados muito grande, né? Agilidade muito grande. Só que os ERPs, essa tecnologia, é uma tecnologia cara, é uma tecnologia muito voltada, né, para as médias e grandes empresas. Mas ainda bem, né, a gente percebeu aí um boom de desenvolvimento, né, nós temos uma série de apps, uma série de softwares que a gente compra, né, facilmente no computador, muito barato, que consegue fazer um bom fluxo de caixa, um bom contas a pagar, contas a receber das empresas. Minha esposa mesmo estava com dificuldade no consultório dela, queria organizar as consultas, comprou um app super barato, que funciona muito bem para controle de agendas, manda torpedo para os clientes, mensagem para os clientes, WhatsApp, e-mail, um negócio fantástico, super barato. Então, a recomendação é que todas as empresas, né, olhem para o seu negócio. Existem tecnologias específicas para todos os segmentos de mercado. Se você está no segmento do varejo, existem soluções específicas para varejo, soluções baratas, né, que geram bons resultados. Eu tenho um cliente que é do segmento agrobusiness. Eles estão implantando, em tempo de pandemia, né, um software específico para cultura, né, para tratos culturais, né, para controle de lavoura, controle de colheita. Isso faz toda a diferença na busca do resultado das empresas. É difícil, né, você enxergar hoje uma empresa que não tenha, né, tecnologia embarcada. Agora, tenham cuidado, né, que eu vou recomendar para vocês. É lógico, né, que as empresas que vendem tecnologia falam a maravilha dos seus produtos. Porém, se você não faz uma adequação dos seus processos para a tecnologia, ou até fazer algumas adequações na tecnologia para representar o seu diferencial, você vai passar por uma série de apuros. Eu participei de alguns projetos, vi algumas empresas em que eles não tiveram esse cuidado de fazer a adequação dos processos da sua gestão para conseguir introduzir essa tecnologia. E aí o resultado não veio, e aí a pessoa ficou frustrada. O retorno do investimento dela não foi do jeito que ela imaginava. Então existem, infelizmente, né, em qualquer segmento, existe muito modismo. Muitas pessoas falam, né, das tecnologias, eu tenho, né, tal solução aqui, por isso eu sou melhor, mas isso não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado em fazer a implantação adequada. E aí sim, extrair os melhores resultados. Então, pode terminar. Quando a gente conduz, né, esse tipo de projeto, quando a gente conduz, meu celular falou que sozinho, né, quando a gente conduz esse tipo de projetos, a gente tem muito cuidado, né, de estabelecer o retorno financeiro daquele investimento. Ou seja, se não parar de pé, se não der um retorno num tempo adequado, nós não recomendamos para as empresas que seja implantado. Então, as pessoas estão pedindo o seu Instagram. Eu vou dizer assim, quer dizer, se tiver dificuldade de mandar para o Instagram dele, pode mandar na NetSelf que eu encaminho para ele. Mas se você pudesse passar o Instagram seu, qual é, hein? Boa pergunta, Gilberto. Você não tem aí? Não, então, passa no meu, eu te encaminho depois, tá bom? Da NetSelf, ok? Eu fico disponível. Chesley Bernardo. Como que é? Cola aqui, Chesley Bernardo. Peraí. Por isso que não estou encontrando, porque eu tenho o sobrenome do meio aí, Bernardo. Tudo então, junto. Tudo junto, por isso que eles não devem estar achando. Eu creio que é isso aqui.
Se vocês do Instagram puderem pegar, eu coloquei no Zoom. Pronto, já passaram aqui. Passaram? Ótimo. Ok? Ok. Pronto, pode continuar. Desculpa a interrupção aqui, que estava insistindo nisso. É importante para ter essa comunicação. Pois não. Outra dica importante, Gilberto, que as pessoas me questionam também, é a dica de curto prazo. Ou seja, o que eu faço, né, exatamente agora? Né? Eu estou sofrendo, eu estou com dor, né, e eu entendo que eu tenho que me movimentar. Né? O que eu tenho que fazer? Bom, aqui minha grande recomendação em curto prazo, né, é pensar em melhoria de eficiência de processo, eficiência operacional. Ou seja, isso é importante para o momento que nós estamos vivendo, ou seja, produzir mais com cada vez menos. É importante que eu faça isso agora e depois da pandemia eu vou ter um ganho, né, de ter aumentado a produtividade de maneira muito relevante. Atualmente existem algumas tecnologias, né, que têm um preço bastante acessível e que a gente consegue ter um ganho, né, de produtividade grande dos nossos processos. Eu vou citar duas delas principalmente. Uma se chama BPMS, né, que são softwares de automação de processo. Ou seja, dentro de todas as empresas você tem vários processos, né, e alguns desses processos eu consigo desenhar o processo, colocar isso dentro do computador e isso ser gerado de maneira muito mais rápida, a migração da informação, né, ser de maneira bastante confiável e a gente conseguir gerar um resultado bastante consistente. Então, isso se aplica a muitos processos de negócio. Então, vale a pena, não são ferramentas complicadas, se bem treinado, as pessoas da própria empresa podem desenvolver essa automação de processos, então isso foi uma evolução muito grande nos últimos anos. E uma que é mais recente, né, que inclusive na semana passada, Marcos e eu participamos de um seminário, né, são os RPAs, que são Robotic Process Automation. Ou seja, são robôs, né, de automação de processos, e, na verdade eles são mais voltados para atividades do processo, que você consegue desenvolver, em vez de você ter uma pessoa fazendo aquele trabalho repetitivo, rotineiro, entrando em vários sistemas, pegando dados, carregando para o outro, né, ou lendo uma série de dados, carregando dentro do ERP, você consegue programar um robô para fazer todo esse trabalho. Isso, né, é barato de fazer, né, eu consigo fazer para muitas atividades repetitivas, né, e as empresas também, quando bem treinado, tem um funcionário próprio, ele consegue desenvolver esses programas de maneira muito rápida. Então, essas tecnologias são tecnologias que estão sendo bastante discutidas, estão sendo bastante disseminadas, né, e eu acredito que vai gerar um ganho de eficiência operacional para vocês muito intenso. Esse curto prazo agora, pensar nesse curto prazo, tomar ações nesse curto prazo, vai ser o diferencial para a sua empresa continuar sobrevivendo ou, né, se diferenciar no mercado em breve. Muito bom, muito bom. É muito importante esse bate-papo, a gente ouvir a experiência de cada profissional para poder a gente estar assimilando isso e estar vendo aquilo que é melhor para a gente poder estar aproveitando para o nosso dia a dia. Tá? Ó, Falando em... Desculpa, tem mais outra pergunta? Estão passando mais informações aqui, eu vou passar aqui para o pessoal do Instagram para pegar as suas informações. Isso é importante para as pessoas te conhecerem também, né? Ele fica à disposição para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, ele se coloca à disposição para estar esclarecendo. Eu gostaria nesse momento, a gente falar sobre a questão dos brindes. O primeiro brinde foi da reunião passada, do Romeu, que participou, que fez uma palestra linda também, e ele teve um brinde que foi feito um sorteio, que a gente faz. Então, tem uma liçãozinha de casa para fazer no Instagram, de curtir, compartilhar e tal. Então eu vou estar passando um filmezinho
do Instagram para que vocês... Primeiro eu tenho que compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Um minutinho só. Pronto, a tela foi compartilhada. Agora eu vou passar isso, o filminho do sorteio. Esse é o sorteio que a gente faz toda semana. Isso, quem ganhou foi a Márcia. Eu gostaria se o Romeu pudesse falar um pouquinho sobre o produto que ela ganhou. Eu gostaria, Romeu, por favor, está com a palavra. Gilberto, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Muito bem. Então, ok. Primeiro, obrigado pela última live, foi excelente. Eu gostei muito, gostei também da audiência. E a planilha que nós desenvolvemos, ela é aplicável, da nossa consultoria, é aplicável para as pessoas físicas, quanto mais rica, melhor, mas também serve para todas as pessoas que estão com saldo negativo, e com as dívidas para administrar também. E para empresas, a Márcia, com a sorte que ela tem, ela ganhou, nós já enviamos para ela já fez um comentário muito positivo e também está incluída a minha assistência para alguma dúvida, para melhorias, para que seja adaptado ao negócio dela ou ao seu planejamento pessoal. Então é isso, Gilberto. Ok, Romeu, obrigado. Célia, eu já estou colocando aqui o brinde que você está disponibilizando para o pessoal que cumpriram as lições de casa aqui, de curtir e de fazer algum comentário no Instagram. Você poderia falar um pouquinho sobre o livro, por favor? Claro, né? Quando a gente fala de gestão, né, os 3 níveis de gestão, né, a Disney, eu acredito que é um exemplo clássico disso, né? Desde o momento, né, do criador, né, que ele idealizou, o que ele imaginou fazer e o que realmente ele conseguiu fazer, é um negócio incrível, né? Ele ter sonhado, ter concretizado aquele sonho dele, demonstra que a estratégia dele foi muito bem montada e muito bem feita. E o que me impressionou bastante também no livro e depois pessoalmente, né, visitando, foi a qualidade, né, o cuidado, a organização, né, realmente tudo que fala no livro eu tive a oportunidade de constatar na prática. Realmente é um belo exemplo de gestão, as coisas acontecem, você não vê, né, tem toda uma sistemática, toda uma rede, né, de processos montados para que você não veja e você se divirta, né, num lugar super seguro, né, super organizado, limpo. Realmente é um show, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro, né, e ver o que eles conseguem fazer, e se for possível também, né, de visitar pessoalmente, vocês vão ficar encantados. Acho que é uma boa leitura, né, para vocês. E uma boa reflexão também. Então, a gente agradece essa oferta sua e nós vamos fazer o seguinte, na próxima live eu vou apresentar, que nem apresentei agora o filminho da Márcia ganhando, eu vou apresentar de quem ganhou. Então, durante essa semana, as pessoas podem estar curtindo e fazendo comentário e vão participar dessa lista e a gente mostra o sorteio aqui de quem que aconteceu.
tá? Excelente. Olha, eu quero agradecer muito essas palavras, pena que foi rápido demais, né, mas deu para trazer um pouco do conhecimento, um pouco de informações, para fazer com que a gente reflita e pense um pouco sobre o que vai ser o nosso amanhã, né? E eu queria passar as palavras finais para você fazer o encerramento e colocar aquilo que você achar de importante, tá? Gilberto, obrigado, né? Obrigado aí pela oportunidade. Uma experiência, né, nova para mim, fazer uma live. Eu confesso que eu gostei bastante, né? Achei muito interessante. Tendo outra oportunidade, eu vou aceitar com bom gosto. Ah, que bacana, vai ser um prazer muito grande para todos nós. Bom, eu sei que o assunto ele é muito vasto, né? Então eu tentei sintetizar o máximo possível, sem ser cansativo, né, para que pelo menos despertasse nas pessoas o conceito da gestão, a importância da gestão, principalmente agora. E isso é muito verdade, Gilberto, principalmente para nós. Tanto o Marcos quanto eu, da Viteri Consulting, né, da mesma forma que todos os negócios foram impactados pela pandemia, nós também fomos. Nós tivemos que repensar, tivemos que reinventar. Fazer consultoria virtual é algo que eu nunca tinha feito na vida. Utilizar essas ferramentas que a gente está utilizando, como Zoom, Hangout, Google Meet, Teams, ou seja, isso eu usava raríssimas vezes. E agora isso passou a ser a nossa rotina. A forma de conduzir uma reunião presencial é bem diferente da reunião virtual. Nós estamos tendo essa experiência, nós estamos tendo um bom sucesso nessa experiência, né, de trabalhar de maneira virtual. Realmente tivemos que adequar as nossas práticas, não é igual, né, uma reunião. Existe um nível de preparação grande antes para que essa reunião seja produtiva. Uma reunião presencial de consultoria que a gente fazia 4 horas, era relativamente tranquilo conduzir essa reunião de 4 horas. De maneira virtual isso não é possível, né? Tem que durar 1 hora essa reunião. Então tem que ter toda uma arrumação, tem que ter uma disciplina que a gente não tinha nas reuniões presenciais e agora a gente tem que respeitar quem está falando, tem que fazer muitas anotações. Então, essa vivência também foi importante para a gente. É importante mudar, importante pensar nos nossos produtos de maneira diferente. E está aí, estamos aqui, né, fazendo uma live, divulgando, né, esse assunto, debatendo com várias pessoas, né, e isso foi bacana, a gente sempre se reinventar. Agradeço a todos que participaram, espero que tenham gostado. Mandem as perguntas, eu vou ter um enorme prazer em responder. Então, as pessoas estão querendo saber já quando é a sua próxima live. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos ter a live, por coincidência, de quem ganhou o prêmio do Romeu, que é a Márcia. E ela vai falar sobre mercado internacional. Então, isso é muito importante, a gente ter uma visão do que está acontecendo. Ela é uma profissional que atua nessa área, então nós vamos ter realmente contar com a presença dela para a gente estar vivendo. E, por outro lado, esse aprendizado todo está sendo também aprendizado meu, a live. Então, a gente aqui, começamos com um problema com som, depois foi a imagem ainda, hoje aqui do Instagram não está tão legal, está um pouco mais escura, mas devagarzinho a gente vai aprimorando, vai achando novas ferramentas e a gente vai tendo disponibilidade de ver e apresentar outras ferramentas que vão melhorando o nosso trabalho. Mas eu reputo assim de muita importância esse nosso relacionamento, esse nosso papo, essa nossa troca de experiência. Isso é muito rico para nós todos, porque nesse momento que a gente está vivendo uma situação inusitada, e uma situação que nós não sabemos bem como vai ser o amanhã, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, é importante esse nosso contato, é importante essa nossa troca de opiniões, inclusive as pessoas que estão aqui nos assistindo. Se tiver alguém que tem interesse de participar das lives, estou à disposição para conversar, para a gente ver o tema, ver como que a gente vai fazer o agendamento. Eu tenho aqui o agendamento, nós estamos à disposição
porque essa troca de informações, nesse momento, é muito importante para a gente. Tá? Ô Gilberto, se alguém quiser propor temas, né, para eu poder falar numa outra oportunidade, fique à vontade. Né? Ah, isso. Estamos à disposição para isso, sim. Realmente, sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar, nós temos ainda mais uns minutinhos. Eu vou querer aproveitar, eu gosto de, quando há uma oportunidade, de deixar alguma coisa para uma reflexão. E nesse momento que a gente está mais isolado, mais reflexivo, pensando em tudo isso que está acontecendo, eu vou deixar um áudio de uma colocação da Madre Teresa de Calcutá. Eu vou colocar então, tá? Apesar de as pessoas serem irracionais, ilógicas e egocêntricas, ame-as mesmo assim. Se você tem sucesso em suas realizações, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Tenha sucesso mesmo assim. O bem que você faz será esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. A honestidade e a franqueza o tornam vulnerável. Seja honesto, mesmo assim. Aquilo que você levou anos para construir pode ser destruído de um dia para o outro. Construa mesmo assim. Os pobres têm verdadeiramente necessidade de ajuda, mas alguns deles podem atacá-lo se você os ajudar. Ajude-os mesmo assim. Se você der ao mundo e aos outros o melhor de si mesmo, você corre o risco de se machucar. Dê o que você tem de melhor, mesmo assim. Madre Teresa de Calcutá. Pronto, uma boa reflexão, né? Então, o que eu queria, as pessoas estão perguntando sobre como que pode passar sugestões de tema e se tem alguém que gostaria de também se apresentar e de colocar sobre o seu trabalho, pode mandar para o meu Instagram, eu estarei respondendo. Também pelo Instagram do Chesley, ele também vai estar à disposição, tá? Então, estão pedindo marketing digital. Eu hoje já estou agendando uma de marketing digital que eu não tenho ainda a data fechada com a pessoa, mas nós já tivemos uma logo no começo de marketing digital, mas vamos marcar uma outra, porque eu vejo que a tendência vai ser muito por aí também, né, Wesley? Você não tem a dúvida, né? Sem dúvida. Esse é um campo gigante, né? Um campo que está crescendo muito, né? Vale a pena investir. Bom, gente, a gente tem tempo, então, infelizmente, a conversa foi muito saudável, muito boa. Quero agradecer a presença de todos, sua em especial. Adorei a sua explanação, a sua explicação. Isso é muito rico para todos nós. Tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Gilberto. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.